Mas você falou aí que você tem 20 anos de trajetória, né? De militância. Mas como isso começou, né? Porque de repente as pessoas olham assim, os preconceituosos, "Pô, um branco, sei o que e tal, né? Deve ser alguma coisa riquinho. Mas conte um pouco ali da sua história lá de ser gaúcho, né? 20 anos de luta é muito tempo. Na verdade, é mais de 20, porque eu comecei no movimento estudantil, eu ainda no ensino fundamental, sei lá, devia estar na. Eu me tornei presidente de Grêmio Estudantil, acho que eu estava na sexta ou na sétima série do ensino fundamental. Então aí tinha o quê? Tinha 12, 13 anos, já sempre metido, querendo participar, querendo ter uma interação. Eu sou de uma comunidade da periferia de Porto Alegre, nasci, cresci lá, minha família, boa parte da minha família ainda mora lá hoje, até hoje. E nessa comunidade a gente tinha uma vivência muito grande. Porto Alegre, nos anos 90, viveu uma experiência muito bonita de participação popular nos governos do PT. Então, a cidade vivia essa democracia participativa, as associações comunitárias eram lugares muito vivos de participação. Então, era uma cidade muito pulsante. E meu avô era da associação comunitária, da comunidade que nós morávamos. Ele era da diretoria e eu sempre muito interessado participava com ele, eu gostava de ir com ele para as reuniões e ter algum nível de participação. E aí ele surgiu a oportunidade, um momento de nós criarmos um grupo de teatro na associação comunitária. E foi a minha forma de, ainda na adolescência, a partir do teatro, dessa vivência, da arte mesmo, de ter uma interação com a comunidade, de participar daquele momento também tão pulsante que se vivia, que as reuniões eram para discutir sobre a qualidade do ônibus, sobre a vinda do posto de saúde, sobre o asfalto. Era isso que se discutia, era o orçamento participativo no seu momento mais pulsante. É, a gente tinha um orçamento participativo, né? Exato, que Que era era uma maravilha, experiência né? maravilhosa. E eu, por ser uma liderança estudantil, eu acabei também participando muito disso, porque nós mobilizávamos muito na escola. Minha escola era um polo também, fazia muitas coisas, fazia gincanas, fazia atividades assim muito integradas à comunidade. Então nós mobilizávamos muito também para essas discussões do orçamento e da cidade a partir da escola. Então tudo meio que foi caminhando junto. Essa minha militância na comunidade, a minha entrada no grupo de teatro como uma forma de integração com a comunidade, a militância estudantil e a militância no PT. Porque o PT era A a novidade. novidade Era o e era a PT, experiência era por a todo mundo. esperança do povo, O né? mundo olhava para Porto Alegre naquele momento. Os governos de Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte foram experiências muito. Fórum Fórum Social Social Mundial. Mundial, eu Então, participei do primeiro fórum, estava tudo lá. acontecia ali. Então, era uma vivência. Então, tudo foi andando muito paralelo. E a minha vida foi assim, acabou sendo assim depois. Todas as minhas experiências. Na militância da cultura, depois na comunicação, que foi o caminho que eu escolhi para a minha formação, eu sou jornalista de formação, a militância na política partidária, nos movimentos sociais, num determinado momento eu saio um pouco dessa atuação comunitária e vou ter uma atuação mais de militância social, em movimentos de direitos humanos, em movimentos ligados à cultura. Então essas coisas foram todas sempre andando juntas e elas me constituem assim como um cidadão sobretudo militante, uma pessoa com uma participação ativa na sociedade. E aí com 19 anos eu fui convidado a morar em Brasília, a trabalhar em Brasília. Eu trabalhava na época com a Maria do Rosário, que é deputada federal até hoje, foi ministra de Direitos Humanos. É com ela que começa a minha militância. E aí ela foi eleita deputada federal em 2002 e em 2003 nós me convidou e eu fui 19 anos para Brasília. E aí, uma experiência linda também, fiquei 13 anos em Brasília. Brasília a gente vive muito, conhece muito Muita essa coisa coisa, das vida. Isso. instituições, sabe? Como o funcionamento das coisas, a gente tem dimensão real da política nacional e da organização institucional do país e da diversidade. E Brasília tem essa característica muito interessante de ser um lugar muito diverso. Né? Tem gente de todos os lugares, e daí tem culturas de todos os lugares, tem comida de todos os lugares. Então, uma escola de vida muito, muito interessante. Eu formei em Brasília, criei muitas relações, como falei, fiquei 13 anos lá, depois trabalhei no governo, trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos,
tive participação em um monte de conselhos de direitos. Na área da comunicação também tive uma atuação. E depois eu virei assessor da presidenta Dilma. Trabalhei na campanha dela, trabalhei nas duas campanhas, mas tive uma atuação mais forte nas campanhas de reeleição. E aí assessorei, fiquei com ela até o final, até o momento do impeachment, do golpe, na verdade, né? O golpe que impeachment eles chamam como para tentar legitimar aquele processo absurdo de perseguição que abreviou o mandato da primeira mulher eleita presidente da República, com toda o tipo de pressão, de preconceito, de perseguição, de machismo que aquele processo teve. Findou esse período com o Dilma, eu fui para o Rio, que aí eu também... Foi muito desgastante aquele processo todo, pré-impeachment, foi um momento de muita tensão, de muitas... Enfim, foi muito difícil. E aí eu quis dar um tempo na atividade, assim, em trabalhar para a política. Não, preciso arejar um pouquinho, preciso fazer outra coisa. Eu fui para o Rio trabalhar com produção. Aí eu trabalhei com produção audiovisual, coordenei a produção de um documentário, que é o Democracia em Vertigem, que foi indicado ao Oscar, inclusive. Uma experiência também muito interessante, porque era um documentário sobre o processo político. E então, você viveu, eu né? vivi. Você viveu. Eu era personagem daquele Você filme era também. personagem do seu filme, do seu Exato. próprio documentário. E depois eu participei dessa produção, da pós-produção, como a gente chama, que é para todo o processo de edição e finalização. E comecei a trabalhar, recebi um convite para trabalhar com a Paula Lavigne, como assistente dela, assistente de produção, no momento que ela estava também, além de toda a produção de Caetano e de vários artistas que ela agenciava naquele momento, ela estava ingressando nesse ativismo mesmo, no ativismo cultural, por meio do movimento 342, então veio a minha experiência política também, veio agregar naquele momento, e foi uma experiência incrível, foi uma vivência linda, aquilo que nós tivemos ali de se levantar mesmo diante de tanta coisa que estava acontecendo, que era pré ao que o Brasil viria a viver depois, porque o Rio estava vivendo naquele momento o governo Crivella, que era um governo extremamente conservador, de censura, perseguindo as pessoas, perseguindo as liberdades, enfrentando qualquer manifestação da diversidade. Então, nós começamos a nos organizar, e uma organização muito potente da classe artística naquele momento, com todo o seu potencial de mobilização, mas também já com uma avaliação de que isso chegaria em algum momento de forma mais firme na cultura. Começava já a se ensaiar isso com algumas perseguições às artes, algum tipo de manifestação, a peça, a exposição, e a gente estava vendo que aquele era um caminho bem perigoso, como de fato depois se consolidou quando aquele ex-presidente foi eleito. E aí tive toda essa vivência no Rio, e foi chegando o período 2018, eu comecei a ser sondado por algumas campanhas eleitorais, e aí o coração já estava batendo assim, poxa, agora vai vir campanha eleitoral, um ano importante, o que eu vou fazer, para onde é que eu vou? E Wagner, eu tinha trabalhado com ele na Casa Civil e eu na assessoria de Dilma, nós já nos conhecíamos, eu já tinha feito muita coisa aqui na Bahia, governo federal, quando ele era governador, uma amizade já com ele, com Fatinha especialmente, e aí foi chegando na campanha, e aí tinha esses convites, e ele tinha me dito ainda na época da Casa Civil, ali no final do processo do impeachment, me disse, se eu for candidato, eu vou chamar você para trabalhar comigo. E eu comecei a ser sondado por um para o outro, e um dia disse, bom, vou dar esse toque para Wagner, que já tem algumas sondagens do que está, né, para trabalhar em campanha. E aí conversei com eles, não, quero. E aí teve um episódio para mim, foi muito determinante, que foi o assassinato de Marielle. Foi o momento que eu entendi que eu não queria mais ficar no Rio. Porque eu era muito próximo a Marielle, estava muito próximo a ela, tinha uma admiração muito grande por ela, pela trajetória ascendente que ela estava construindo e por toda a sua forma de se posicionar nas coisas, como ela estava enfrentando os debates, as discussões naquele momento, a intervenção, tinha acabado de ser decretada uma intervenção federal na segurança do Rio, e nós estávamos muito próximos, e o momento que ela foi executada, eu tinha conversado com ela no telefone naquele dia, foi como um sinal assim, deu. Eu costumo dizer que eu saí do Rio no exato momento
para não começar a não gostar do Rio. E aí eu fiquei nessa coisa, Wagner chamou e eu sabia que esse momento chegaria. A minha relação com a Bahia já estava escrita há muito tempo, desde a primeira vez que eu cheguei aqui, no início dos anos 2000, o meu sentimento de pertencimento, de estar voltando para um lugar que já era meu, que para mim é a força ancestral, é o que explica. Minha preferência era essa. E quando o Wagner deu o sinal verde, eu disse, bom, me organizei, vim para cá e tô aqui muito feliz. Muito Aí feliz, você muito chega, realizado.